Galera, esses dias eu saí pra dar uma visitada na minha cidade natal. Me encontrei com uns amigos e tinha um maldito que tava gripado. Então tô eu aqui gravando vídeo gripado, porque eu abracei o maldito. Nesse anime aqui a gente vai ver a vida de um garoto muito depressivo, que tem uma grande vontade de enfiar uma faca na costela dos seus companheiros de classe. E talvez um dia ele realmente acabe com todos em sua classe, especialmente com a garota mais popular. Bom, o nome dele é Kyotaro, e ele é um garoto solitário, que geralmente fica na sua. Mas em um determinado dia, ele testemunha como a Ana engole uma bola de arroz, parecendo até aquelas garotas do Job. E então, ela começa a falar e agir como uma pessoa sem educação, o que o deixa realmente chocado. Ele não consegue acreditar que a sua futura vítima é uma grande idiota. Para piorar tudo, quando ele a espiona, ela consome um saco de batatinhas fritas grande o suficiente para alimentar 4 mendigos da Avenida Paulista. O Kyotaro não tem escolha, a não ser começar a ler o seu livro, para determinar o nível de idiotice da Ana. Mas ele é imediatamente distraído quando ela começa a fazer o seu trabalho escolar. Rapidamente, ela se dá conta do seu maior problema. Ela não trouxe um estilete consigo. Felizmente, o Kyotaro, que está a espionando, tem um estilete consigo. Ele observa a garota tentando agir sozinha, mas como ela está fracassando miseravelmente, o nosso garotão acaba entregando o seu estilete para ela. Quando ela lhe agradece por ele ter emprestado o seu estilete, ele perde toda a sua compostura. E então, ela rouba o seu estilete na cara dura e sai da biblioteca. Porém, antes de sair, ela lhe dá o saco de batatas fritas, sem as batatas fritas dela. Ela deu isso na mão dele para ele jogar fora, mas ele foi lá e abraçou o saco de batatas fritas igual um maníaco. No dia seguinte, ele entra na sala de aula e encontra o estilete dele em sua mesa. Isso faz pensar que a Ana provavelmente o guardou até que pudesse devolver a ele. Mais tarde, naquele dia, uma das meninas do grupo da Ana fica de palhaçada, falando que o dever de casa deles tem um pedaço de cocô agarrado. Ao ver isso, o Kyotaro se irrita e acha que a garota está tentando se livrar da Ana. Afinal de contas, foi a Ana quem fez a capa desse trabalho, usando o estilete dele. Provavelmente a garota está fazendo isso porque a Ana é mais bonita do que ela. Durante a apresentação, ele percebe que a Ana parece sem vida e percebe que ela está prestes a chorar devido à palhaçada da garota menos bonita. Então, assim que o seu grupo termina sua apresentação, ele corta a apresentação deles ao meio como um louco, para que ninguém veja que a Ana está chorando. Ainda na sala de aula, os garotos começam a falar sobre a Ana e a garota que ela está sentada em cima. E devido ao cabelo curto da outra garota, parece muito que as duas estão protagonizando uma cena de Yuri. Após alguns acontecimentos aleatórios, o Kyotaro vai até a biblioteca e vê que a Ana já está lá. Nisso, uma garota desprovida de beleza caminha até ela para conversar, até que um garoto chamado Kendo chega para confessar o seu amor por ela, a tal da Hara. Sim, esse garoto gosta de garotas fofinhas gordinhas. A Ana é tão burra que ela não percebe o que estava rolando ali e presta mais atenção no Kyotaro ali atrás. Ele acaba fazendo um livro cair e para fugir dessa situação, ele imita um animal, mas ele fracassa. Felizmente, a Ana usou toda a sua inteligência indo até lá e o ensinando a imitar um animal na frente de todos. No caminho para casa, o Kyotaro percebe uma loja de revistas e ele está prestes a comprar uma, quando a Ana chega toda arrumada. Ele se esconde assim que ia ver, e ao observá-la, ele percebe que ela está agindo de forma diferenciada, como se ela quisesse ser notada pelas garotas que estavam olhando as revistas. E isso acabou fazendo com que ela pareça aquelas moças que ficam oferecendo assinaturas. Por conta disso, as moças recuaram, e a Ana também se foi. Mas o Kyotaro foi lá e comprou a revista que ela tanto olhava. E sim, bem na capa estava a Ana, e ela agindo como uma modelo é completamente diferente do que o Kyotaro está acostumado a ver na escola. E então, depois de perceber isso, ele deixa a revista de lado. Afinal de contas, ele não está muito feliz com as suas conquistas atuais, ainda mais depois que ele foi reprovado em um teste de admissão que ele queria tanto passar. Então não existe motivo, nem tempo suficiente para ele se preocupar com as pessoas, ou com a Ana em particular. No dia seguinte, a caminho da escola, ele vê a Ana sendo assediada por um garoto popular, porém muito feio. Ele ouve a conversa dos dois e percebe que o garoto está se esforçando muito para conseguir o WhatsApp dela. Obviamente, a Ana faz de tudo para tentar meter o pé, mas o garoto insiste e até mesmo segura sua mão. Então, o Kyotaro usa sua bicicleta para interromper a conversa deles, fazendo sua bicicleta voar como um passarinho, chamando a atenção de todos. Então, a melhor amiga da Ana se encontra com ela e todos se perguntam o porquê do Kyotaro ter feito isso com a sua amada bike. Ele diz que pisou acidentalmente no acelerador, ao invés de ter usado o freio. Essa afirmação sem sentido do Kyotaro faz com que a Ana saia da situação desconfortável e comece a rir e até mesmo corar para ele. Alguns dias depois desse incidente, ele retorna à biblioteca e mais uma vez a Ana está lá, prestes a saborear mais um lanchinho. Mas um problema acontece. Ela precisa de água para fazer esse lanche se transformar em algo comestível. Então ela corre para encher aquele pequeno
pequeno recipiente de plástico, mas como ela tem alguns parafusos soltos, quando ela retorna para poder usar a água do recipiente, o recipiente está vazio. Isso faz com que ela só suje o chão e não resolva problema nenhum. O Kyoutaro percebe que ela está fazendo uma bagunça e começa a limpar tudo ele mesmo. A Ana o vê limpando, mas ela não tem tempo, então volta à torneira para pegar mais água. O Kyoutaro sabe o quanto ela é idiota, então ele corre para a sala de economia para poder ajudá-la, pegando um copinho. Mas quando ele retorna com um copo para dar à garota, ela já está aí misturando o lanche todo errado. Então ele remove o excesso de água e salva o lanche da garota. Após ser salva, a Ana lhe dá suas sobras para que ele jogue tudo no lixo mais uma vez, fazendo com que o Kyoutaro se sinta cada vez mais idiota. Na sala de aula, ele começa a planejar novamente como matar a Ana, mas ele começa a se iludir, pensando que ela realmente descobriu seus planos e está brincando com ele. Mas a verdade é que ela só está com calor por conta do verão, e para desviar a atenção do Kyoutaro, os garotos sentados lá atrás começam a replicar as cenas do último anime que eles assistiram. Um dos garotos planejava ir até as garotas para mostrar tal obra de arte com os mamilos do garoto gordo, mas o Kyoutaro os impede, falando que isso é coisa de idiota, o que acaba impedindo os garotos de irem até a Ana. Mais tarde, lá estava a Ana comendo uma fábrica inteira de salgadinhos. Quando ela vê o leque do Kyoutaro, ela o pede emprestado, e agindo como um cachorro masculino em busca de sua fêmea no cio, o Kyoutaro dá o seu leque a ela, sem nem mesmo pensar duas vezes. Quando ela usa o leque, ela percebe que o cheiro é muito bom, mas ele argumenta que não é. Então ela o cheira mais uma vez e faz ele também dar uma cheiradinha, e dessa vez ele concorda com ela. Afinal de contas, quando ele foi dar a respiradinha, ele sentiu foi o cheiro do suor dela. Do nada, a Ana recebe uma ligação, e depois dessa ligação, ela se escondeu debaixo da mesa e pediu para o Kyoutaro se sentar na cadeira. Nisso, uma garota aí chega, procurando pela Ana, mas o Kyoutaro dá o seu melhor para encobrir a Ana, antes de oferecer os lanches para a garota. Mas ela recusa e conta a ele como a Ana cuida dela, por causa da sua alergia a salgadinhos. Aparentemente, a Ana come lanches em segredo, porque ela está tentando protegê-la da vontade de comer, e é por isso que elas são melhores amigas. Quando ela começa a elogiar demais a Ana aparece de dentro da mesa, se sentindo a super amiga, por fazer coisas tão boas em prol da sua companheira. E depois de tudo isso, o Kyoutaro vai imediatamente para o banheiro para poder soltar um monstro furioso que está clamando por um toque carinhoso dentro de suas calças. Sem meme, é isso mesmo que acontece. Uma semana depois, o Festival Cultural Anual começou, e sua turma está fazendo uma exposição com um tema de terror. Como de costume, ele é inútil, mas a Ana vai até ele e lhe pergunta se ele poderia ajudar com o pôster da turma, o que ele nem sequer recusou. Quando ele se senta com a Hara, os seus neurônios são ativados ao ver a gordura da Hara. O bagulho estava se movendo loucamente ali, o que estava hipnotizando completamente o Kyoutaro. Mas aí do nada, Ana aparece de repente e o assusta muito, parecendo até que percebeu o que ele estava fazendo e sei lá, ficou com ciúmes. Depois que eles terminam de fazer o pôster, a Ana percebe que alguém escreveu o sobrenome dela nas lápides. O Kyoutaro acha que a Hara tem problemas com a Ana, mas do nada, esse figurante agarra sua camisa e começa a ameaçá-lo. Então ele não tem escolha a não ser admitir que fez isso, sendo que ele não fez nada. Felizmente, a Hara chega antes que ele seja totalmente destruído sem motivo algum e explica que ela estava apenas escrevendo sobrenomes comuns que combinam com Yamada. Então ela diz a todos que vai apagá-los. Depois disso, o Kyoutaro a ajuda e a ensina a pintar corretamente. E surpreendentemente, a Ana vai até ele para se desculpar, mas ele literalmente não faz a menor ideia do porquê ela está se desculpando com ele. Ele começa a pensar em uma razão para tudo isso, quando de repente ela aparece mais uma vez e pede para que ele faça a maquiagem dela. Ele está tão surpreso com tudo isso que ele apenas deu uma pintada na cara dela e foi embora. Mais tarde naquele dia, ele vê o grupo de Ana ser arrastado pelo grupo de Nanjou, então ele os segue como perseguidor que é. Quando tenta segui-los, ele pega um atalho para um dos locais de trabalho. A Ana se aproxima dele e pergunta sobre a exposição de outra classe, antes de arrastá-lo para a sala de aula. Lá dentro, um grande mapa de sua cidade antiga está exposto de forma organizada no chão. Ela então começa a lhe contar sobre as lanchonetes da cidade e até mesmo pede o endereço de sua casa, que fica algumas quadras de distância da dela. Quando ele saca o celular para tirar uma foto do mapa, a Ana entende tudo errado, pensando que ele quer tirar uma foto com ela. Então ela pega o celular dele e faz isso, tirando uma selfiezinha com ele, o que deixa aí o Kyoutaro todo feliz, vai guardar essa foto para sempre. No dia seguinte, o Kyoutaro acorda sofrendo com uma leve dor de cabeça e por isso ele tem que ficar na enfermaria da escola. Lá ele repara nos sapatos da Ana, quando do nada a médica se move, fazendo com que a cortina se mova, e assim o Kyoutaro percebe que a Ana está deitada, dormindo inocentemente ao lado dele. Ele fica olhando atentamente e a Ana acorda e percebe que é ele. Isso a deixa aliviada, pois ela teria medo se fosse um estranho olhando assim para ela. E essas falas dela fazem com que o garotão do Kyoutaro implore por um carinho. Logo em seguida, a Ana pergunta o que há de errado com ele, e ele diz que está com dor de cabeça. Então ela dá a ele uma pílula que o ajudará. E quando ele estava prestes a tomar a pílula, ele percebe que a Ana já usou a mesma xícara que ele está prestes a usar. Isso significa que ele está prestes a dar um beijo indireto nela. Então ele fica com muita vergonha de fazer isso, mesmo que ele queira muito fazer isso, e volta para sua cama. E ao fazer
fazer isso, ele percebe que a Ana pegou o seu uniforme em vez do dela, e a médica da escola diz a ele para levá-lo de volta para ela mais tarde. Ao ficar sozinho com o uniforme, o garoto ativa o seu modo psicopata e começa a cheirar o casaco da sua futura vítima. Ele diz a si mesmo que foi forçado a fazer isso, mas na verdade, ele está lentamente se apaixonando pela sua vítima, e quando ele está prestes a devolver o uniforme, ela passa por ele, sem nem mesmo perceber que o uniforme dela está nas mãos dele. Na sala, os garotos começam a falar sobre cultura novamente, e também ficam tentando adivinhar que tipo de calcinha ou cueca as garotas estão usando. Então o nosso futuro assassino tenta escutar o papo deles novamente, até que do nada esse garoto lhe dá um bilhete e pede para que ele entregue esse bilhete a Ana. Ao invés de passar esse bilhete, ele dá a Ana um certo desenho que ele estava fazendo no início da manhã. O Kyoutaro vem trabalhando em um mangá, e o que ele deu a ela foi a imagem da sua heroína. Em seguida, depois disso, os garotos seguem com o seu podcast habitual, tentando descobrir quais as posições as garotas preferem quando praticam tal ato. Curioso sobre a preferência da Ana, ele começa a observar as moças com as moças, mas ao perceber o que elas estão fazendo, eles param. Mais tarde, naquele dia, ele ainda está se perguntando sobre a posição de treino preferida da Ana, e quando ela chega, ela acaba encostando na parte de trás da mão dele, pensando que ele roubou um dos seus docinhos. E é nesse momento que o Kyoutaro se lembra de toda a brincadeira que estava acontecendo na sala, e de acordo com as informações repassadas, a pessoa que encosta na parte de trás da sua mão é o tipo de pessoa que gosta de ser bruta na cama, assumindo o controle de cima para baixo, e descobrir isso faz com que o amigão do Kyoutaro peça por carinho novamente. No dia seguinte, quando a aula de educação física começa, vemos todas as garotas jogando basquete, enquanto o Kyoutaro fica de boa sentadinho, até que do nada Ana é atingida por um passe da bola de basquete bem no meio da sua cara. Isso faz o seu nariz sangrar, e o professor de educação física a manda para a enfermaria. O Kyoutaro a segue, se esgueirando por debaixo da cama. Nisso, ele acaba observando a Ana chorar, porque no dia seguinte, ela iria participar de uma sessão de fotos como modelo, e por ter estragado a sua cara, ela não consegue parar de chorar e se desculpar, porque ela sabe que o dia seguinte seria um grande dia, e devido à sua falha atual, ela está dificultando as coisas para todos. Ao ouvir isso, Kyoutaro também chora, porque ele sabe o quanto ela estava ansiosa para tudo isso. No meio dessa cena, quando a Ana iria pegar um lenço de papel, ela deixa cair acidentalmente um porta-identidade, e lá estava a arte que o Kyoutaro havia dado para ela, guardadinha, bem ali. A Ana realmente deve ter gostado. Nesse momento, todas as suas pequenas lembranças de sua interação com a Ana surgem em sua mente, e então ele percebe que realmente gosta da Ana. No dia seguinte, ela aparece na escola e pede desculpas por tê-lo deixado preocupados. Mais tarde, naquele dia, ele vê a Ana removendo o bilhete que a Chihiro escreveu e percebe que ela ficou sem lenços umedecidos. Então ele coloca todos os seus suprimentos de lenços umedecidos dentro da casa dela para ela usar, mas como de costume, a Ana usa os lenços apenas para limpar suas mãos essas que estavam cheias de resíduos de biscoitos e doces que ela fica comendo. Mas no final do dia, ela voltou a ser o que era antes, e agora está muito feliz, graças ao Kyoutaro. No dia seguinte, vemos o nosso personagem principal angustiado com o fato dele estar gostando de alguém, pois ele acredita que gostar de alguém é apenas algo que o leva uma pessoa à ruína. Enquanto fazia coisas aleatórias, ele percebe a garota que acidentalmente atingiu a Ana com a bola, mas tudo isso se dissolve em nada quando ele vê a Ana comendo outro lanche na biblioteca. No entanto, ele não consegue ficar parado, porque o que ela está fazendo pode se tornar uma verdadeira bagunça. Então ele se impõe de forma desajeitada e sugere que eles passem para a próxima etapa, mas a Ana diz para ele buscar isso para ela, e ele nem hesita e sai imediatamente correndo da sala para ajudá-la a montar logo esse lanche sem fazer merda. Ela o segue e ele diz que é uma piada, ele não precisa ir buscar nada sozinho, e como ele já estava indo, ela acaba indo com ele. E como a sala de culinária está fechada, eles vão até a sala de ciências. Uma vez lá dentro, eles começam a cozinhar, e quando o lanche fica todo pronto, Ana pega o dedinho do Kyoutaro e mergulha no lanchinho, e bom, isso é tudo que ele pode comer, o restante já é dela, e ela enfia toda essa gosma doce dentro da boca dela. Sim, ela bebe tudo, mas um professor os pega, e nesse momento eles os assusta, fazendo com que a Ana se engasgue e derrame todo esse líquido rosa em cima dela mesma. Nesse momento, Kyoutaro tenta explicar, mas no fim eles acabam levando um castigo. Após esse incidente, percebemos que a garota que atingiu a bolada no meio da cara da Ana está se sentindo mal e deseja falar com ela. Felizmente, a primeira tentativa dela falha, e para piorar tudo, uma outra garota vai lá e a pergunta se ela já se desculpou com a Ana, e o Kyoutaro vê toda essa briga acontecendo. O Kyoutaro odeia briga de mulheres, e ele não queria nem mesmo estar ouvindo isso. E quando o Kyoutaro foi para a biblioteca para suas ações diárias, se encontrando com a Ana, que deve estar comendo alguma coisa, e ele percebe que a garota está lá, pronta para pedir desculpa. Ele tenta se afastar, para que as duas possam ter esse momento a sós. No entanto, a Ana o detém, e pede para que ele troque de lugar com ela, mas ele se recusa, e imediatamente se dirige à porta. A Serena o puxa, e diz para ele ficar quieto, enquanto ela está observando se a Rin pedirá desculpas a Ana ou não. A Ana inicia a conversa, e ele pergunta se ela quer enfrentá-la, e a Rin finge que não percebeu a criatura imponente que a Ana é. Ela pede desculpas por ter feito aquele passo insano que quase arrombou a cara dela, e a Ana a surpreende, revelando que ela nem mesmo sabe que foi ela. E como uma forma de fazer as pazes, a Ana vai lá e lhe oferece doces. Com todas as coisas resolvidas, o Kyoutaro
Kyotaro não pode deixar de perceber como as pessoas se importam tanto com a Ana, especialmente pelo fato dela ser uma modelo. Mas quando ele para na loja de conveniência, a Ana o reconhece imediatamente e caminha alegremente em sua direção, comentando sobre a sua bicicleta novinha em folha. Ela então lhe pergunta se ele pode lhe dar uma carona de volta para casa, o que o surpreende, pois ele não está preparado para essa vitória tão cedo no jogo. Uma vez que a Ana monta atrás dele, ela lhe pergunta se ele está em algum clube, antes de lhe dizer que ela vai deixar o clube de basquete, especialmente depois do que aconteceu. O medo dela naquela época era que o nariz dela fosse quebrado e ela nunca mais pudesse ser uma modelo. Além disso, depois de ficar hospitalizada e sem poder jogar basquete, ela acabou sendo removida dos jogos oficiais. Por isso, ela está pensando seriamente em sair do clube de basquete e entrar no clube do Kyotaro. E ao ouvir isso, o coração do Kyotaro dispara e pela primeira vez ele sente que eles estão conversando de verdade. Mas ele começa a entrar em pânico quando ele percebe que eles estão em frente à delegacia de polícia. Ele acha que a polícia deterá os dois por andarem em uma única bicicleta, mas ele volta à realidade quando a Ana fala com ele. Quando eles chegam à estação, ela o agradece e dá a ele o mesmo lanche que ela estava chupando durante toda a viagem. Antes de sair, a Anne se despede dele e ele a responde com uma clássica saudação alemã. Alguns dias depois, ele e a sua irmã, a Kana, visitam um McDonald's para comer. Esse é realmente o pior momento para estar perto da sua família, porque ele prefere morrer do que ser visto com a sua irmã. A Ana chega com as suas amigas e a irmã dele não consegue ficar calada, provocando-o por conta de sua altura. Então ele sai da mesa para pedir comida para si mesmo e a Ana o segue, perguntando a ele se aquela é a sua irmã e dizendo que ela é muito bonita. Ela revela que tem ciúme deles, porque ela é filha única e ela acredita que ter uma irmã teria sido muito divertido. Depois de dar uma olhada no cardápio, ela diz que quer um sorvete, mas esqueceu de levar a carteira. Então o Kyotaro pediu a comida dele e o sorvete dela, mas ele não teve coragem o suficiente para oferecer o sorvete a ela. No dia seguinte, ele a acompanha até a escola e uma professora a repreende por ter levado o lanche para a biblioteca. Mas o Kyotaro canaliza o seu poder interior e argumenta, afirmando que a Ana é simplesmente uma idiota e que ela nunca admitiu nada do que foi acusada. Ele a defende de um jeito muito profissional, o que faz com que Ana seja livrada da bronca. Já o professor fica muito orgulhoso, afinal de contas, essa é a primeira vez em séculos que ele pode ver o Kyotaro falando um pouco. O garoto sempre foi silencioso e por conta disso tudo, nada importa se a Ana é culpada ou não. O que importa é que o garoto abriu a boca e falou. Depois disso, no caminho para algum lugar, a Ana o agradece e permite ele escolher um doce dela como recompensa, antes de dizer que ele pode ligar para ela e a chamar pelo seu primeiro nome. No dia seguinte, a turma é dividida em grupos para que todos pratiquem atividades extracurriculares. O Kyotaro obviamente quer visitar necrotérios, cenas de crimes ou de cartéis de drogas, mas o professor diz a eles para se agruparem, pois eles partirão amanhã. O grupo de Ana não tem 2 pessoas na equipe deles, então o grupo de garotos pervertidos chegam à conclusão de que eles vão tentar entrar no grupo da Ana. No entanto, Kenta queria entrar no grupo da garota gordinha, porque ele gosta dela. Então uma conversa muito louca acontece, com todo mundo discutindo quem vai para o grupo de quem, e no fim o Kyotaro consegue manipular todo mundo para que ele fique no grupo da Ana, e o Kenta consegue ir para o grupo da garota gordinha. E depois que tudo isso acontece, a Ana vai até o Kyotaro e diz que sabe que ele manipulou todos para poder entrar no grupo dela. Afinal de contas, ele fingiu ser muito burro, sendo ele o garoto mais inteligente dessa classe. Mais tarde, naquele dia, a garota gordinha vai à biblioteca para conversar com a Ana. Como de costume, o Kyotaro está atrás das prateleiras novamente, lendo tutoriais de como amolar uma faca. Enquanto as meninas estavam conversando, ele descobre que a garota gordinha e o Kenta estão namorando agora. Então a garota gordinha quer saber sobre a vida amorosa da Ana. E essa conversa acabou sendo muito boa para o Kyotaro, pois ele descobriu que a sua pretendente amorosa nunca namorou ninguém e nem mesmo sabe como é vivenciar um amor. As 2 garotas, durante a sua conversa, decidem praticar alguns atos de namorados. E no fim, quando elas tiram uma selfie, a garota gordinha percebe a presença de alguém ali atrás na foto. Ela pensou que era um fantasma, mas a Ana disse que é apenas o Kyotaro. A garota gordinha o confronta, perguntando se ele estava as espionando, mas a Ana defende, falando que ele sempre está ali atrás, lendo livros. No fim, a garota gordinha acha que não tem problema dele saber sobre o romance dela, pois ninguém realmente acredita nele e ele também não costuma falar com ninguém. Depois das aulas, a chuva começa a cair, mas o Kyotaro veio preparado com uma capa de chuva. Mas antes de sair, ele vê a Ana, que ele pede para deixá-lo usar a sua capa de chuva. Ela lhe diz que vai comprar um guarda-chuva para ela e que devolverá a capa dele mais tarde. Quando ela sai, ele percebe que a garota burra deixou sua mochila para trás. Ele verifica a mochila dela para ver se ela levou sua carteira, e é nesse momento que ele percebe que ela tinha um guarda-chuva. Além disso, a carteira dela e o cartão dela estão dentro de sua mochila. Ele fica sem entender o motivo pelo qual ela pegou a sua capa de chuva, sendo que ela tinha um guarda-chuva, mas ele faz o que deveria ser feito. Ele pega a mochila dela e corre até ela na chuva, dizendo que ela esqueceu sua mochila com sua carteira. Ela pede para ele pegar sua carteira e colocá-la no bolso dela, não no bolso da capa de chuva, no bolso dentro da roupa dela. Na hora que ele vai pegar a carteira dela, ele acaba puxando o guarda-chuva dela sem querer, e a desculpa que ela dá é que esse guarda-chuva está quebrado. Bom, o Kyotaro ignora isso e apenas pega a carteira dela e a coloca dentro da roupa dela com bastante vergonha. Depois de fazer isso, ele abre o guarda-chuva dela e assim ele descobre que o guarda-chuva dela não está quebrado. Isso deixa em dúvidas do
porque ela ter pedido a capa de chuva dele. Alguns minutos depois, a Ana volta com um guarda-chuva novo e alguns lanches, dando-lhe um sorvete como recompensa. E então o Kyoutaro percebe que realmente gosta muito dela, e isso indiretamente faz o seu coração disparar. No dia seguinte, o grupo visita um estúdio de mangás e animes, e o garoto pervertido tenta perguntar a Ana sobre a sua preferência de mangás, mas ela simplesmente o rejeita, não querendo conversar com esse garoto otário de jeito nenhum. Enquanto todos interagiam e o Kyoutaro estava bem quietinho, ele vê um dos artistas de mangá no lugar, mostrando a todos uma capa de Baki, novinha, que nem saiu. E a Ana percebe que o Kyoutaro ficou muito entusiasmado com isso, e pergunta se ele quer ir lá dar uma olhada. Ele diz que sim, e ela o arrasta para lá. Assim, todos abrem espaço para o rei baixinho poder ver o Baki, e é nesse exato momento que o Kyoutaro acaba deixando vazar a sua verdadeira personalidade, todo animado, com a capa de Baki toda bonitinha, muito bem feita. Após o breve passeio, um homem entra no elevador, forçando todos a ficarem bem perto, e isso resulta em uma cena do Kyoutaro bem pertinho da Ana. A garota estava tão perto dele que ele não tinha nenhum lugar para onde olhar. Se ele olhasse para baixo, ele iria olhar as pernonas dela. Se ele olhasse para frente, ele iria ver os picos gêmeos dela. E se ele olhasse para cima, bom, ele iria ficar olhando olho a olho com ela. Então o Kyoutaro decidiu ficar de olhos fechados. No entanto, isso faz com que os seus sentidos aumentem, e ele acaba sentindo o cheiro delicioso da Ana. Obviamente, depois dessa cena do elevador, o dragão guerreiro do Kyoutaro pede por um carinho, e o garoto acaba indo para o banheiro, para poder descontar as suas emoções aí dentro do vaso. Quando ele retorna do banheiro, ele percebe que somente a Ana está ali, todos foram embora. Aparentemente, a Ana o ouviu dizendo que iria ao banheiro, mas ela não falou isso para ninguém, e isso acabou resultando em todos eles indo embora, e deixando o Kyoutaro e a Ana sozinhos. Os dois tentam correr para pegar o mesmo trem, mas eles chegam tarde demais, e agora terão que esperar um trem terrivelmente lento, que chegará em 7 minutos. Ao ver que todos os abandonaram, a Ana se desmancha em lágrimas e pede desculpas. O Kyoutaro não se importa com o que aconteceu. No entanto, ao vê-la chorar, ele tenta acalmá-la, oferecendo a ela o elixir das garotas asiáticas, o chá com leite. Além disso, ele foi lá e admitiu que a culpa é dele, por ter ido ao banheiro e não ter avisado a ninguém, somente a ela. E a Ana, ao ouvir isso, imagina o Kyoutaro dizendo em alto bom som que ele iria ir ao banheiro, e isso não combina com ele. Por isso, ela acaba dando bastante risada. Assim que o trem chega, os dois entram, e o Kyoutaro tenta se manter um pouco distante dela, para evitar qualquer tipo de mal-entendido. No entanto, ela o impede, dizendo que se ele não ficar agarradinho com ela, eles vão se separar novamente. E já que ela não se incomoda de ficar pertinho dele, ele aceita isso de bom grado, sentindo aí os dois pares deliciosos de coisas gratificantes encostando em suas costas. No fim, a Ana ainda revela que ela está feliz por estar ali com ele. Não só isso, enquanto estavam aí no trem, a Ana menciona que o relacionamento da Haru e do Kenta é muito louco, porque eles estão na mesma classe. No entanto, ela acha que é mais divertido namorar e manter tudo isso em segredo. E ela pergunta ao Kyoutaro o que ele acha disso, e se ele faria isso. E obviamente o garoto fica com vergonha, e o dragão dele já pede novamente por carinho. Depois desse dia incrível, o Kyoutaro conta 2 vezes à sua família o que aconteceu, e a sua irmã vai lá e diz: pô, já contou 2 vezes, tá se divertindo na escola, né, seu miserável? E isso deixa o garoto com vergonha, não querendo admitir que ele realmente está gostando de ir à escola. Depois disso, ele mete o pé de casa, e no caminho para a escola, ele admite que na verdade gosta bastante da escola, mas ele sabe que não tem amigos, com exceção da Ana. No portão da escola, lá estava a Ana, de pé como um grande guarda da escola, cumprimentando seus amigos, e o Kyoutaro pensou que ela estava esperando por alguém. Quando ele tenta entrar na escola, ela o para e o cumprimenta, seguindo até o estacionamento de bicicletas. E exatamente como ela havia prometido no dia anterior, ela empresta a ele 3 volumes do mangá de comédia romântica que ela está lendo, e ela diz que está entregando isso a ele agora, porque ela não vai ir na biblioteca nesse dia, por conta aí do seu trabalho como modelo. Por isso, ela também insiste que ele leia a história, e animada aí com o fato de que ele vai ler isso, ela começa a contar um pouco da história para ele, quase dando spoiler sobre o fim, mas o Kyoutaro a impede. Mais tarde, nesse mesmo dia, ela aparece na biblioteca para levá-lo para casa, forçando a ler o mangá que ela lhe emprestou, mas ele tenta revidar, o que lhe permite ter um gostinho do paraíso. Depois disso, os dois pedem desculpas um ao outro, e a Ana diz que tem que voltar mais cedo. Então, quando ela sai, o Kyoutaro pergunta em voz alta se ela estará na escola amanhã, e a Ana sorri, e diz a ele que vai estar lá sim, na biblioteca, juntinho com ele, não importa o que aconteça. Mais tarde, naquela noite, ele começa a ler o mangá, e começa a perguntar como a Ana o lê. Do nada, alguns pedaços de salgadinho caem nele, e assim ele acaba concluindo que é assim que a Ana lê o mangá, comendo e sujando tudo com farelo de biscoito. No dia seguinte, aquele garoto pervertido percebe que o Kyoutaro e a Ana estão muito próximos, e ele começa a incomodá-lo, fazendo perguntas sobre como ele se tornou tão próximo dela. O Kyoutaro acha que o garoto vai dar uma surra nele, mas ele só quer saber se a Ana gosta de alguém, ou se ela tem um namorado. Aparentemente, esse garoto está começando a gostar da Ana, e o Kyoutaro pergunta quando foi que isso aconteceu, e o garoto diz que não consegue mais parar de pensar nela, desde que ele bateu uma gloriosa para ela. O Kyoutaro se pergunta se o garoto só está interessado no corpo dela, e o garoto basicamente admite que sim, dizendo que ela tem um pernão, 2 balões infláveis gigantes, e o rosto dela é lindo. Depois de ouvir todas as baboseiras que o garoto disse, que o Kyoutaro também concorda, nossa, ela é bem incrível, ele ainda fica se perguntando se ele também gosta dela pelo mesmo motivo. No entanto, bem no fundo, ele estava com raiva do garoto, por ele ter falado esse montão de coisa
idiota sobre ela. Depois desse papo, quando o Kyotaro volta para a sala de aula, a Ana estava sentada em cima da sua cadeira, e ao sentar na sua cadeira com ela ali, ele percebe suas grandes curvas, e é nesse momento que aquele garoto pisca para ele, dizendo: eu te avisei, ela é tu nada demais. Quando ele volta para a biblioteca, ele vê uma Ana preocupada, olhando para uma certa placa, dizendo que ninguém deve comer dentro da biblioteca. Então Ana começa a se perguntar o porquê da escola ter se dado ao trabalho de colocar uma placa, já que é óbvio que ninguém deveria comer dentro da biblioteca. Nesse momento, a Ana fez uma piada, dizendo que alguém provavelmente sabe que ela está comendo loucamente ali todos os dias, mas que a verdade seja dita, alguém deve ter informado a um professor que ela está comendo loucamente ali. Alguém a denunciou. Então, para descobrir mais sobre isso, os dois vão até a sala dos professores, e a professora da biblioteca diz a eles que encontrou um doce por lá. Então ela resolveu colocar uma placa para evitar que as pessoas fiquem comendo ali dentro, pois daqui a pouco vai estar todo mundo almoçando dentro da biblioteca. Bom, agora que a Ana não pode ser pega de jeito nenhum comendo na biblioteca, o Kyotaro começa a se perguntar se essa será a última vez que eles vão se ver. Mas a Ana acaba com a sua ilusão com uma caixa de chocolate, dizendo-lhe que ela já fez coisas piores e que nem mesmo um aviso pode deter a ameaça que ela é em comer doces. Nesse momento, a professora da biblioteca aparece, quase a pegando no flagra. No entanto, Kyotaro agarra sua mão para esconder o chocolate dela. A professora, ao ver essa cena, acha os dois muito fofos, pensando que eles estão loucamente perdidamente apaixonados, tá ligado? Depois de fazer isso, Kyotaro pede desculpas. O chocolate da Ana acabou ficando todo amassado e derretido. A Ana, com vergonha, diz a ele para ir um pouco para longe. Então ele vai saindo de perto dela, e quando ele dá uma olhada para trás, lá estava a Ana lambendo sua mão. Ela é realmente uma maníaca dos doces. No dia seguinte, quando ele retorna à biblioteca, ele a vê lendo alguma coisa, mas algumas coisas nunca mudam para ela. Lá estava ela, comendo doce novamente, e isso deixa o Kyotaro com medo, pois se ela continuar desse jeito, ela pode acabar sendo expulsa da escola, por ficar comendo doce na biblioteca. E durante o fim de semana, ele procura o nome dela e descobre que além da carreira de modelo, ela também é uma atriz de um programa do horário nobre. Mas quando ele tenta assistir ao programa dela, o programa já havia acabado. No dia seguinte começam as aulas de educação física, e a aula atual é uma maratona. E assim como uma garotinha gorda, esse não é o esporte favorito do nosso personagem principal. Ele estava correndo na frente da Ana, mas ela o alcançou rapidamente, e então ele começa a correr como um louco, para que ela não fique correndo bem do ladinho dele. Mas as pernas da garota são muito mais longas que a dele, então ela o alcança rapidamente. Nesse momento, ele diz à garota para deixá-lo em paz, porque as pessoas vão ficar olhando para eles, e ele diz isso enquanto tenta correr para longe dela. Quando o exercício termina, ela estende a mão, pedindo que ele a puxe para cima, e depois de ser ajudada, ela se junta à sua amiga, deixando Kyotaro atônito com a interação delas. Depois disso, ele começa a acessar o Reddit, mas ele sabe que as pessoas de lá não encontram mulheres de fato na vida real, apenas respondem perguntas um dos outros. Logo em seguida, ele percebe que acidentalmente trocou de uniforme com a Ana. As meninas estão conversando sobre trocar de uniforme com seus namorados, o que acaba sendo bem ruim, porque se a sociedade descobrir que a Ana trocou de casaco com ele, ela poderá ser condenada ao bullying por interagir com um merda como ele. Portanto, mesmo estando frio, ele resolveu não usar o uniforme da Ana, para evitar aí as suspeitas. No entanto, quando o professor chama um dos seus colegas de classe para ir à frente, o Kyotaro acaba pedindo para ir no lugar dele, pois ele tem medo de que lá na frente o garoto consiga ver que a Ana está usando o casaco dele. Ele tentou avisar a Ana que ela está usando o casaco dele, e no fim ele acabou errando a questão e passou vergonha na frente de todo mundo. Depois do almoço, a Ana lhe pede para ir com ela até a enfermaria, e lá ela finalmente devolve o uniforme dele, obviamente só depois de o cheirar pela uma última vez. Ela então o arrasta até a balança de medição de altura, dando-lhe a melhor visão daquilo que vocês todos poderiam sonhar, o que faz com que o nosso garotão se derreta. Ela então pede a ele para medir sua altura, o que revela que a nossa heroína tem quase 1,80 de altura. Caraca, mano, eu tenho 1,90. A garota ia me peitar de frente, mano. Dava pra rolar um X1 bolado entre eu e ela, hein? Acho que eu ganhava. No dia seguinte, todos estão enlouquecidos, porque eles acabaram de ouvir a notícia sobre a participação da Ana em um filme, e todos estão animados porque a maioria dos atores desse filme são populares. Em seguida, o professor chega para lhes dar a notícia. Sim, finalmente chegou a hora de reorganizar os seus assentos. Quando chega a hora de escolher a sua cadeira, o Kyotaro começa a rezar para os deuses dos gachas, para que ele consiga se sentar ao lado da Ana. Infelizmente, as suas orações foram respondidas com um pervertido sendo jogado na frente dele. Felizmente, a Ana ainda está do lado dele, um pouco mais à frente, mas ainda há um problema, porque a Ana tem um porte físico gigantesco, e por conta disso ela está bloqueando a visão do Kyotaro. E enquanto o Kyotaro olhava para ela olha para trás e sorri, pensando que ele estava olhando para ela. Na frente do Kyotaro, o amigo dele finge ter esquecido o livro para poder pegar o livro da Ana compartilhado aí, mas o Kyotaro frustra o seu plano, mostrando que o garoto está com o livro ali, só tá querendo ficar do ladinho da Ana. E depois que ele impede os planos do seu amigo, ele acaba sendo ajudado pela garota que está sentada ao seu lado. Tudo isso porque ele não consegue enxergar nada do quadro por conta da Ana. E quando a Ana vê que ele está sendo ajudada pela garota, ela fica um pouco puta e diz: poxa, só você pode, eu não? E foi nesse momento
momento que eu peguei e disse: nossa, cara, ela tá tão na sua. Depois da aula, a Ana ainda estava muito brava, e ela diz ao Kyotaro que ele deve estar feliz por estar sentado ao lado de uma garota tão bonitinha e fofinha. Mas ele explica a Ana que durante toda a aula ele só ficou prestando atenção nela. Ele diz isso porque ela estava bloqueando a sua visão, mas a Ana acabou entendendo tudo errado e ficou toda coradinha, pensando que o Kyotaro estava dizendo que ele só tinha olhos para ela. Isso faz com que a nossa garota de 1,80 de altura fique com 180 graus, só o fogo. Mais tarde, na biblioteca, ela pede desculpas, porque ela finalmente entendeu o porquê dele ter dito aquilo. Mas ele lhe diz para não se preocupar muito com isso, porque ela tem algo mais importante para se preocupar, que no caso é o seu papel no filme. A Ana lhe pergunta com entusiasmo se ele gosta de filmes, e revela que ela vai interpretar um personagem de personalidade muito forte, e ela começa a praticar a sua fala na frente do Kyotaro. Sim, ela literalmente começa a chamar o cara de nojento, e algumas pessoas ali atrás começam a ver essa cena, e entendem tudo errado. E então, para poder praticar de uma forma mais reservada, a Ana o leva para um lugar apertadinho, onde os dois podem ficar isolados, e o Kyotaro fica sabendo por ela que esse filme será lançado daqui a 2 anos, ou seja, após a formatura deles. Então, ela lhe pergunta se ele vai ver, e ele lhe diz que sim, o que a motiva a praticar suas habilidades de atuação. Naquela noite, o Kyotaro assiste o show da Ana e percebe que ela não tem sequer uma fala ou um discurso. Ela fica apenas parada, sorrindo e não faz nada particularmente interessante, sendo excluída da maioria das cenas. Ele acha que ela pode estar muito chateada com o fato dela não aparecer direito, mas no dia seguinte, todas as garotas estavam falando sem parar sobre a sua aparência no programa. Depois do período de provas, o Kyotaro dá aulas particulares para Chihiro, mas a Ana fica com ciúmes, porque ele está ajudando sua amiga. Acontece que por conta da reunião entre professores e pais, a Chihiro quer melhorar suas notas, para não levar bronca da sua mãe. Ela também avisa a Ana para estudar, e como o Kyotaro é muito bom em ensinar as pessoas, ela obviamente não deixou essa oportunidade passar, e agindo como uma ótima amiga, ela disse que a Ana também deveria pedir ajuda ao Kyotaro, senão ela vai acabar levando esporro da sua mãe. O Kyotaro, vendo toda essa interação, se esconde e ri um pouco, mas a Chihiro percebe e começa a fazer perguntas, perguntando se ele tem a capacidade de se comunicar normalmente com as pessoas. Em resposta, o Kyotaro diz que está apenas sendo educado e que às vezes ele baixa sua guarda e mostra um pouco da sua personalidade. Um tempo depois, vemos os pais começando a chegar, e ele vê que a sua mãe está literalmente com a mãe da Ana ao seu lado. E infelizmente, a mãe da Ana é muito rígida em todos os seus comentários que envolvem sua filha, e devido à rigidez da mulher, até mesmo a mãe do Kyotaro acaba se endireitando. Depois de um tempo ali sentadas perto, a mãe dele começa a conversar com a Ana, que realmente parece muito querer conversar com ela. A mãe do Kyotaro diz que ela acredita que o seu filho está se divertindo na escola, e isso acaba deixando a Ana muito feliz. Ela admite que conversa com ele. Já a mãe do Kyotaro fica feliz pelo seu filho, e até mesmo gagueja em tentar conversar com a Ana. A mãe do Kyotaro diz que é uma conquista genuína o fato dele estar participando ativamente das aulas, e até lhe conta sobre a sua interação com um dos seus colegas de classe, e ver toda essa interação entre a sua mãe e a garota que ele gosta deixa o Kyotaro um pouco assustado. No dia seguinte, a Ana elogia a mãe do Kyotaro por ela ser uma pessoa muito gentil e adorável, e diz ao Kyotaro que ela até mesmo lhe deu um presente. Ela então se inclina e lhe pergunta como ele chama sua mãe, e ele responde que a chama apenas de mãe, e como as coisas estavam um pouco próximas demais, ele pergunta a Ana se ela não vai fazer a lição de casa. A Ana rapidamente pega suas anotações e pergunta se ele pode ensiná-la, assim como ele fez com a Chihiro. Mas a professora da biblioteca chega, e ele se preocupa com a possibilidade deles serem pegos com aquela embalagenzinha de doce ali. Então ele sussurra no ouvido da Ana, pedindo para que ela esconda os doces. No entanto, acontece que o ouvidinho da Ana é um dos pontos fracos dela, e isso faz com que ela se encha de vergonha e se desequilibre caindo no chão. No dia seguinte começa a chover forte, e o Kyotaro não vê outra opção a não ser andar na chuva, porque ele esqueceu a sua capa de chuva. No caminho para casa, ele passa pela Ana, que o reconhece. Ele imediatamente muda de direção e diz a ela que esqueceu a sua capa de chuva. Então a Ana usa o saco plástico para proteger a cabeça dele da chuva, mas isso não adianta. Então ela se senta na traseira da bicicleta dele e se oferece para usar o seu guarda-chuva para proteger os dois da chuva. No entanto, isso é muito perigoso para eles, pois tudo está molhado e escorregadio. Além disso, a Ana precisa ir trabalhar, então ela não pode se molhar de jeito algum. E então o Kyotaro volta para casa de bicicleta, mas ele percebe que a Ana havia esquecido o conteúdo da sacola plástica em sua bicicleta, e como haviam coisas importantes dentro da sacola, ele vai até a estação para devolver as coisas dela. Feito isso, ele volta para casa. Em casa, deitadinho em sua cama, o Kyotaro estava lá navegando no Instagram da Ana, quando de repente ele adormece e começa a sonhar com coisas loucas por conta da sua febre. Quando acorda, ele percebe que está com febre, e por isso ele vai ter que matar aulas por enquanto. Então ele passa o tempo sozinho em sua casa assistindo a TV, mas alguém toca a campainha, e quem tocou foi a Ana, e ela está com uma expressão muito preocupada em seu rosto. Ele imediatamente sai correndo da casa e a alcança. Ela então entrega o lanche da escola e pede desculpas por tê-lo deixado doente. Ela sai depois de lhe dar a comida, mas ele cria coragem e a convida para tomar um chá na casa dele. Após fazer isso, ele fica um pouco constrangido e
especialmente porque a Ana está dentro da sua casa. Então ele pensa em trocar de roupa primeiro, mas só antes de colocar uma água para esquentar, para poder fazer o chazinho. No entanto, quando ele estava prestes a trocar de roupa, de repente ele cai no chão, e a Ana, ao perceber que ele está muito tempo sozinho trocando de roupa, começa a se preocupar. Então ela desliga a água que estava fervendo e sobe as escadas, e lá ela encontra ele inconsciente e febril no chão. Ela tenta ajudá-lo, puxando para sua cama e até mesmo o vestindo, para que ele não pegue um resfriado. Mas o Kyoutaro já estava delirando, e de repente ele adormeceu, bem naquele lugar, bem confortável e macio. Depois de algumas horas, ele acorda e a primeira coisa que ele faz é chamar pela Ana, mas quem ele vê é a sua irmã. Ela rapidamente lhe entrega um bilhete que a Ana deixou há algumas horas. A sua mãe diz que ela viu a Ana na noite passada e percebeu que ela estava com uma expressão muito preocupada. Aparentemente, ela estava perguntando sobre a sua condição e ficou feliz em saber que ele voltaria para a escola em breve. Ele volta para a escola e, para sua surpresa, a Ana o cumprimenta logo na primeira hora da manhã. Acontece que ela também pegou um resfriado e a sua voz soa como um pato caçando adolescentes. Mais tarde, naquele dia, a Ana pergunta se ele usa o famoso WhatsApp japonês e ele diz que sim, mas com moderação, porque ele é diferentão. Ela faz uma piada dizendo que o WhatsApp não é álcool, então não tem por que usar com moderação. Dito isso, ela lhe mostra diferentes adesivos aí que ela pode mandar se ele passar o WhatsApp dele, mas ele se recusa. Então ela conta a ele que a sua turma não tem um grupo, enquanto a outra turma tem um grupo do WhatsApp. No entanto, o Kyoutaro falha miseravelmente e diz que não tem interesse em fazer parte de grupos de WhatsApp, essas coisas assim. E então a Ana apenas desiste, porque o Kyoutaro é realmente bem difícil de se interagir. Alguns dias antes do Natal, uma das garotas começa a dizer que ela precisa muito de um namorado antes do Natal, e por isso ela precisa ter o WhatsApp de todo mundo. A Ana rapidamente saca isso e diz que é uma boa ideia pegar o número de todos, sendo que ela nem mesmo precisa de número de alguém para conseguir um namorado. Ela é a garota mais bonita da sala. A Ana imediatamente se aproxima do Kyoutaro e pede o seu telefone, mas a sua amiga passa na frente dela e acaba pegando o número do Kyoutaro na frente dela. A garota até mesmo reconhece o perfil que ele está usando, que é fotinho de anime, aquele lá do ReZero. Bom, depois que a garota pega o WhatsApp aí do Kyoutaro, a Ana se afasta e olha para ele com um olhar assustador. Maldito seja o Kyoutaro, que não entendeu que ela queria o WhatsApp dele, vacilão. E agora que a garota já pegou o WhatsApp do Kyoutaro, ela diz que a Ana deveria tentar pegar o WhatsApp de uma outra pessoa. E já que ela é a garota mais bonita, ela deveria pegar o número do As da turma, que também é um dos garotos mais inteligentes. Em resposta, Ana diz que ela e esse garoto moram no mesmo prédio, e até mesmo afirma que os dois são próximos, dizendo que os seus pais são amigos. Ouvir isso faz com que o Kyoutaro comece a imaginar várias coisas muito erradas, e a Ana mais uma vez é pressionada pela sua amiga a pedir o contato desse garoto. Então, quando a Ana pergunta o número do garoto, o Kyoutaro finalmente percebe que ela estava perguntando sobre o seu número antes porque ela queria o número dele. Então ele se levanta e dá um grito, tipo, não acredito que eu não percebi isso antes. E isso acaba interrompendo a Ana de pedir o WhatsApp do garoto, mas pelo menos agora ele finalmente entendeu que a Ana queria o WhatsApp dele. Então ele diz a si mesmo que ele definitivamente vai conseguir o número dela em breve. Mais tarde naquela noite, enquanto lia o mangá que a Ana emprestou, ele percebe perfeitamente o personagem principal dessa série o descrever, mas o Kyoutaro insiste em não perceber isso, dizendo que ele não se parece nada com o cara e que ele nunca seria assim na vida real. No entanto, analisando melhor o mangá, ele percebe que a interação entre ele e a Ana parece muito com a interação do mangá, e por conta dele perceber essas coisas a cada capítulo, ele acaba lendo muito pouco todo dia, dando aquela pausa para bater aquele bronhão. No dia seguinte, ele vê aquele mesmo cara de antes dando em cima da Ana novamente, dessa vez trazendo uma garota de apoio com ele. A Chihiro descobre suas segundas intenções, mas quando ele a convida para ir à sua casa, toda a lógica cai e a garota aceita ir na casa dele, sendo ela uma garota muito fácil de se conquistar, tadinha. A Ana sabe que a sua amiga está sendo usada apenas para atrair ela para o abatedouro, e então ela diz a Chihiro que não irá com ela. Todo mundo sabe o que aquele cara está tramando, exceto a própria Chihiro. Então, quando a Ana tenta lhe contar o motivo, ela acha que não é normal que a Ana haja dessa forma, não entendendo que ela está caindo na armadilha de um lobo mau. Quando o Kyoutaro vai à biblioteca, ele vê a Ana chorando, mas ela rapidamente se anima ao vê-lo. Então, ela lhe pergunta se ele joga videogames, e então ele se lembra dos seus momentos como jogador, como se ele fosse um verdadeiro pro player, e ele, quando era mais novo, se orgulhava bastante disso. A Ana diz a ele que o pai dela joga bastante, e que ele tem todos os tipos de consoles. No entanto, algumas garotas interrompem a conversa, tentando descobrir a verdade sobre o relacionamento da Ana, mas a Ana continua negando, dizendo que não tem namorado, e ela fala isso bem alto, olhando para o Kyoutaro. Quando a garota percebe aí o que está acontecendo entre a Ana e o Kyoutaro, ela sai da sala, e o Kyoutaro diz a Ana que eles não devem ficar perto quando houverem pessoas por perto. No entanto, aquele cara chato, conquistador barato, aparece mais uma vez para atrapalhar as coisas. Então a Ana olha
para o Kyotaro atentamente, se certificando de que esse garoto chato perceba que ela já tem um verdadeiro amor. E depois que o cara vai embora, percebendo os dois juntinhos ali, ela imediatamente pede desculpas pelo que fez. Depois disso, enquanto caminhava, o Kyotaro ouviu uma garota repreendendo a Chihiro, dizendo que aquele cara estava claramente a usando para poder atrair a Ana. E a garota, ao descobrir isso, fica com bastante vergonha e tenta fingir que ela sabia de tudo e só estava atuando, tadinha. Então, depois de ouvir isso, o Kyotaro começa a acreditar que a Ana pode estar o usando para poder se livrar dos garotos que gostam dela. Ele passa a acreditar que todas as interações que ele teve com ela não foram genuínas e que ele está sendo perfeitamente manipulado pela Ana. Então, no dia seguinte, ele deixa de tratar a Ana como costumava fazer e começa a evitá-la por alguns dias. Depois da escola, ele sai imediatamente da sala de aula, mas ela o segue. Ela o confronta e pergunta se ele está bravo com ela ou algo assim, mas o Kyotaro apenas diz que ele precisa ir embora. Então a Ana começa a chorar muito, pedindo desculpas pelo que ela fez com ele, mas quando ele se vira, ele percebe que a Ana é uma pessoa genuína e que ela seria burra demais para conseguir manipular ele. Ela sempre foi uma pessoa gentil e ela nunca se sujaria ou sujaria ele dessa maneira, a menos que ele, claro, gostasse, né? Ele entende que na verdade só está procurando um motivo para odiar ela e ele está fazendo isso devido aos seus traumas do passado. Ele diz a Ana que não está realmente bravo com ela e que ele apenas tem coisas a fazer. Ao ouvir isso, a Ana o abraça com força, mas ela logo pede desculpas por tê-lo abraçado, pois ela sabe que ele é uma pessoa que não gosta de toques e essas coisas. E em resposta, o Kyotaro lhe diz que ele nunca disse loucura nenhuma assim. Ela pode abraçar ele sempre que quiser. Depois de fazerem as pazes, os dois vão para casa juntos e ela pergunta se ele irá fazer alguma coisa durante as férias de Natal. Então ele diz a ela que eles voltarão para sua província no Natal para visitar os seus parentes. Ele também lhe devolve o mangá e ele já terminou tudo. Amém. Então ela o pergunta sobre o que ele achou da história, perguntando aí qual foi o seu momento favorito. E na hora que ela mesma iria falar o seu momento favorito, o Kyotaro abriu a boca e disse o seu. E no fim, os dois gostaram da mesma parte, o que deixa a Ana bem feliz. Ela então promete que trará o próximo volume no dia seguinte, mas ela acaba esquecendo de trazer. Então ela diz a ele que dará o restante do mangá antes do Natal, insistindo que ele deve ler isso rapidamente, porque esse mangá é incrível. Antes do fim do dia, ela pede aí o WhatsApp dele, e assim ambos finalmente conseguem o contato aí um do outro. No dia seguinte, o Kyotaro se veste como um stalker e parte para o seu encontro. Ele acha que está muito adiantado para chegar ao local do encontro, mas ele percebe que na verdade ele não está adiantado não, porque a Ana está lá, já esperando por ele. Quando ele se aproxima, ele faz questão de circular em torno dela, para que ela possa o reconhecer, sem que ele tenha que iniciar a conversa com ela. O seu plano funciona perfeitamente e a Ana o reconhece. Ela diz que chegou cedo porque estava tentando se certificar de que ela está no lugar certo, o que é uma mentira. Depois de se encontrar com ela, ele pede um mangá, mas a Ana o arrasta para um restaurante, porque o que a Ana mais gosta de fazer é comer. Ao olhar para a Ana, ele percebe o quanto ela está bem vestida, enquanto ele está casualzão no modo rock. Do nada, a Ana pede para que ele segure a bolsa, antes dela se esbarrar nele como se fosse uma jogadora de futebol americano. Ao entrar aí nessa cafeteria, o Kyotaro tem um problema, pois tudo ali é muito caro. A única coisa que ele pede aí é um café de $1, enquanto a Ana pede a refeição mais cara e completa que eles têm a oferecer. Depois de receberem os seus pedidos, os dois começam a conversar, e assim vemos o Kyotaro explicando o porquê dele possuir tantos trajes pretos. Ele diz que é simples, a cor preta é uma cor neutra, uma cor boa para se esconder e se disfarçar no meio da multidão. Enquanto conversava, o Kyotaro percebe que desde que ele saiu nesse encontro, ele está recebendo créditos sociais negativos. Afinal de contas, ele não tem dinheiro, ele se veste mal, e a Ana é perfeita em tudo. Do nada, a Ana lhe dá o seu telefone, para que ele possa tirar fotos dela. E quando ele pergunta se essas fotos são para o Instagram, ela simplesmente diz a ele que vai enviá-lo. Ao ver as fotos da Ana, ele fica encantado com a beleza dela, e a Ana assume a liderança e diz que a verdadeira beleza dela está na frente dele, o que é verdade. Mais tarde, os dois vão fazer compras, e a Ana o faz escolher qual é a melhor roupa. Depois de escolher as roupas, ela vai as vestir, e o Kyotaro começa a imaginar o que a Ana está fazendo ali dentro, imaginando aí as roupas debaixo dela. Mas como o roteiro pode acabar realizando seus desejos, ele tenta sair da loja, porque esse anime não é desse gênero. No entanto, ele vê a sua irmã com as amigas. A Ana queria até mesmo conhecer a sua irmã, mas ele diz a ela para calar a boca, que ele não quer ser visto. A Ana pergunta mais uma vez se ela não pode cumprimentá-la, mas o Kyotaro diz a ela que ela pode fazer isso num momento melhor. Assim, quando a Ana vê a irmã do Kyotaro se aproximando, ela acaba o arrastando para dentro da cabine de se vestir, e lá ela faz o Kyotaro prometer que ele deixará ela conhecer a sua irmã no futuro. Assim, depois de algumas travessuras românticas, eles deixam o local e começam a andar pelas ruas de Shibuya.
Sim, Shibuya. O local está repleto de casais, o que faz o Kyotaro ficar ansioso, se perguntando se ele está parecendo um casalzinho também. Ao fim desse passeio, a Ana acaba pedindo desculpas por tê-lo arrastado a todos os lugares que ela queria visitar, se preocupando aí de que isso possa ter incomodado o Kyotaro. Mas ao ouvir isso, ele se abre e diz a ela que ele não costuma ser o tipo de pessoa que sai muito, mas dessa vez o fato dele estar ali junto com a Ana o deixou muito feliz, e ao ouvir isso ela ficou muito feliz também. A Ana, entendendo perfeitamente o que ele quis dizer, vai lá e dá um cachecol para ele como presente. Quando eles chegam ao centro da cidade, eles encontram uma linda iluminação de Natal, e isso acaba marcando o bom final do seu encontro memorável. Quando eles chegam na estação de trem, os passageiros quase os separam, mas a Ana agarra sua mão para eles não se separarem aí, obviamente uma desculpa para andarem de mãos juntinhas. Mas isso não termina aí. Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas pela luz da lua, os dois ficam ali andando devagarzinho, de mãos dadas, como se fossem as únicas pessoas no mundo, andando lentamente em direção de suas casas. Quando chega a hora deles se separarem, ele a cumprimenta com um feliz ano novo, mas ela o impede, porque ainda falta alguns dias para o ano novo, e ela não quer que isso acabe ainda. No dia seguinte, eles voltam para Akita para visitar os seus avós. A família do Kyotaro costuma fazer isso anualmente, e agora o Kyotaro terá que dormir ao lado da sua irmã, o que é uma coisa ruim, porque ele está tentando conquistar uma garota 10/10, e ele não pode deixar que a sua irmã estrague sua chance. Do nada, ele se lembra da sua promessa de tirar mais fotos e as mandar para a Ana. Então ele começa a fotografar tudo ao redor. Nessa de tirar fotos, ele sai para o lado de fora para poder tirar alguma foto decente aí do ambiente. E ao procurar um bom ângulo, ele acidentalmente acaba caindo da borda de um penhasco. Algumas horas depois, a sua irmã felizmente o encontra e pergunta se ele consegue andar, mas o problema é que o braço dele está fraturado. Então eles vão ao hospital para que ele seja examinado. No caminho para casa, a mãe dele expressa sua felicidade, especialmente porque é a primeira vez que ele quebrou um braço, o que significa que ele realmente está participando da sociedade novamente. Mais tarde, naquela noite, ele envia uma selfie para Ana do seu braço fraturado, o que faz com que ela ligue para ele preocupada. Depois de ver que sua irmã está realmente dormindo, ele atende a chamada e vê a Ana vestida como uma streamer da Twitch. Ela pergunta se ele está bem, mas ele minimiza o ocorrido, dizendo que foi apenas uma pequena queda. Do nada, Ana percebe que ela está vestindo algo revelador, o que a deixa um pouco em pânico. Seguindo com a conversa, o Kyotaro diz que voltará para Tóquio no dia seguinte, já que eles não podem ficar lá por muito tempo depois desse acidente. No entanto, seu pior pesadelo se torna realidade quando ele percebe que a sua irmã está o assistindo. A sua irmã lhe diz que a garota é muito bonita, e ela lhe pergunta quem a garota é, mas o Kyotaro tenta evitar a pergunta, porque ele acredita que a sua irmã pode começar a fazer perguntas incômodas. Surpreendentemente, a Kana não fez isso e voltou apenas a dormir. Provavelmente ela achou que era realmente uma streamer da Twitch. Então, depois de um tempo, Ana liga para ele novamente e o convida para tomar um drink via ligação. Ele diz que tem algo para beber, e ela lhe diz que ele deve fazer isso olhando para a lua. E o motivo por trás disso é algo bem romântico, que está presente aí no mangá que ela gostou tanto. Os personagens desse mangá também fizeram isso. No dia seguinte, ele compra uma lembrança para Ana e volta para Tóquio com a sua família. No caminho para casa, a sua irmã pergunta a ele sobre aquela garota lá que estava em ligação com ele, e fica surpresa quando ela descobre que aquela mesma Ana é a garota que deixou um bilhete na casa deles. Devido à letra feia da Ana, a irmã do Kyotaro pensou que ela era um garoto, e agora mesmo que a Ana seja uma garota muito bonita, perfeita, a irmã do Kyotaro acredita que ele tem alguma chance com ela. Quando eles chegam em casa, o Kyotaro rapidamente sai de casa para devolver os livros da Ana, e também para dar a lembrança que ele comprou. No caminho para o local de encontro, ele encontra Ana com o seu cachorro, que se parece exatamente com o chaveiro de cachorro que ele comprou. Quando eles chegam ao parque, a Ana brinca com o cachorrinho dela, e o Kyotaro se senta em um banco, tentando encontrar o momento perfeito para dar o seu presente. Do nada, a Ana vai até ele e pede para que ele dê alguns comandos para o cachorro dela, mas o cachorro não obedece a nenhum comando dela. Então a Ana fica imitando o que o seu cachorro deveria ter feito, aproveitando a oportunidade perfeita para pegar na mão do Kyotaro. Ele então mostra que ele trouxe o cachecol e diz que vai devolvê-lo, mas a Ana responde dizendo que ela havia dado ele de presente para ele. Mas após ouvir isso, ele encontra o momento perfeito para dar o chaveiro de cachorro que ele estava querendo dar esse tempo todo. Obviamente a Ana fica muito feliz e ela mostra realmente estar muito grata pelo presente dele, coisa que você nunca vai ver uma garota fazendo com você. Alguns dias depois, ele vai até a loja de conveniência para comprar algo, mas aquele idiota daquele garoto conquistador barato está lá. O garoto o encurrala e o arrasta para um restaurante com ele. Lá o garoto fica pedindo para o Kyotaro passar o WhatsApp da Ana, afinal de contas ele viu os dois juntinhos ali, então ele deve ter o Zap, mas o Kyotaro fica um pouco travadão para responder. Então o cara pede para que as duas garotas que estavam ali, incluindo uma amiga de classe do Kyotaro, para que elas saiam um pouco dali, deixem os dois a sós. As duas fazem isso, mas a amiga de classe do Kyotaro fica observando ali de longe. Então o Nanjo vai lá e pede novamente o famoso WhatsApp da Ana, mas o Kyotaro dessa vez reúne suas forças e diz que ele não vai passar, e quando o garoto pergunta o porquê, ele diz que é porque ele não quer. Então quando o Nanjo iria abrir a boca para tentar insistir ainda mais, a colega de classe do Kyotaro voltou e pediu para ele acompanhá-lo até a casa dela. Ela também revelou ser uma amiga dele, e assim ela o salvou dessa situação. Depois disso, os dois saem desse local e vão andando em
direção à casa aí da garota. Ela elogia o Kyoutaro, dizendo que ele deve ficar orgulhoso por não ter passado aí o WhatsApp da Ana. No entanto, ele poderia ter sido até mesmo um pouco mais grosso e arrogante com o garoto. O Kyoutaro, no fim, acaba agradecendo ela por ter ajudado ele. E no fim, conversa indo e voltando, ele acaba admitindo gostar da Ana e que ele não passou o WhatsApp dela por conta disso. Depois de revelar a verdade, a garota olha para a cara dele e diz que é óbvio que ele gosta da Ana. Após falar isso, a garota entra dentro do seu prédio e o Kyoutaro liga para a Ana, pensando em dizer que gostava dela. Mas durante a ligação com a Ana, ele percebe que aquela garota que ele acabou de falar que gosta da Ana estava na casa da Ana. Mó BO, então ele apenas desliga. No dia seguinte, o Kyoutaro e a sua família visitam o templo juntos e em 30 minutos ele estará em um encontro com a Ana. Então ele planeja inventar uma desculpa para se desvincular da sua família. Mas a Ana costuma chegar cedo em seus encontros e a mãe do Kyoutaro e a sua irmã dizem que a Ana parece estar esperando por alguém, como se estivesse esperando pelo seu namorado. A irmã do Kyoutaro pergunta se a Ana tem um namorado e o Kyoutaro diz que não. Seguindo com a conversa, a irmã do Kyoutaro começa a insistir para que ele vá cumprimentar a Ana, mas ele continua se recusando e essa comoção gigante entre irmãos acaba fazendo com que a Ana os perceba. Então ela vai até eles e cumprimenta a família com o seu feliz ano novo. Depois disso, todos começam a andar juntos, com a irmã do Kyoutaro olhando para a Ana de forma meio assustadora. Quando eles chegam no templo, o Kyoutaro e a Ana começam a orar, mas o braço do Kyoutaro está quebrado, então ele puxa apenas uma mão para poder rezar. No entanto, a Ana lhe diz que ele não pode orar assim, então ela chega bem pertinho dele e completa a oração dele com a mãozinha dela. Uma cena muito bonita. Bom, enquanto oravam, os dois fazem os seus pedidos, e agora que eles já oraram, eles acabam se separando, e a irmã do Kyoutaro fica lá parabenizando o nosso personagem principal por ter conquistado a garota mais bonita de toda a história desse anime. E a irmã do Kyoutaro, percebendo que a Ana estava ali somente para poder encontrar o Kyoutaro, arruma rapidamente uma desculpa para poder arrastá-lo de volta para se encontrar com a Ana. Quando eles a encontram, a irmã do Kyoutaro rapidamente convida a Ana para ir à sua casa, e a Ana aceita facilmente isso. Dentro de casa, a irmã do Kyoutaro continua a provocá-los, dizendo que os dois parecem um casal e tal, e a preocupação do Kyoutaro nesse momento era que a sua irmã visse o presentinho que ele deu para a Ana. A sua irmã viu o presentinho que ele deu para a Ana. Sim, aquele chaveirinho de cachorrinho. Esse chaveiro deveria ser um par com a irmã dele. Então a irmã do Kyoutaro age com muita inteligência e abandona o seu chaveirinho aí para o seu irmão pegar e usar aí como um parzinho com a Ana. A irmã do nosso personagem principal vai lá e puxa algumas fotos dela, mas ela era muito feia, então ela vai lá e puxa as fotinhas do Kyoutaro. E a Ana acaba se enchendo de felicidade ao ver o visual emo bad boy do Kyoutaro no 5º ano. Assim, a Ana acaba conhecendo todas as fases do Kyoutaro, mas quando ela pergunta sobre as fotos do acampamento de verão dele, a conversa acaba desandando um pouco. Bom, depois de olharem as fotos, a irmã do Kyoutaro diz que ela precisa ir. Na verdade, ela só quer deixar o seu irmão sozinho com a Ana. Mas antes de ir embora, a Kana expressa sua gratidão a Ana, especialmente por ela ser uma amiga do seu irmão. Em resposta, a Ana lhe pergunta se ela pode ser a sua irmã mais velha, o que a Kana concorda imediatamente. Depois da conversa, a Ana entra no quarto do Kyoutaro e diz a ele que viu todas as suas fotos, e diz a ele que já viu algumas outras fotos dele, porque a Chihiro e ele já estudaram na mesma escola, e não foi por querer que ela viu as fotos dele no álbum da Chihiro não, foi sem querer querendo, tá ligado? Bom, uma das fotos antigas do Kyoutaro desperta a curiosidade da Ana, então ela pergunta se ele ainda é próximo desses dois amigos, e o Kyoutaro revela que ele e os seus amigos acabaram se separando, pois ele acabou sendo reprovado na escola em que ele sempre quis estudar, e isso o deixou deprimido. E essa é a razão pela qual ele é um pouco antissocial e desenvolve uma leve forma de tendências psicopáticas. Ele também usa isso como uma defesa para ficar longe das pessoas, porque ele sabe que no futuro ninguém mais vai ser amigo dele. A Ana, nesse momento, tenta animá-lo, e enquanto ela se movia loucamente na cama dele, ela quase acaba encontrando a revista que ela está presente, e o Kyoutaro tenta pegar a revista antes dela, o que faz com que os dois acabem se encontrando nessa posição aí. Eles ficam nessa posição por alguns segundos, com seus batimentos cardíacos acelerando cada vez mais, mas dessa vez a Ana toma atitude e se separa dele, e pede desculpas. Antes de sair, ela rapidamente tira foto das fotos do Kyoutaro, prometendo a ele que em breve ele também poderá ver as fotos dela de infância. Provavelmente com 5 anos a garota devia ter 1,50 m. No dia seguinte, quando Kyoutaro acorda, o personagem principal do mangá que a Ana lhe emprestou vai lá e diz a ele que ele precisa parar de deixar medroso e confessar logo seu amor pela Ana. Quando ele chega à escola, a Ana o assusta antes de segui-lo, pedindo para que ele use o chaveiro do cachorrinho também, que assim eles vão combinar para esse um casalzinho. No entanto, Kyoutaro não pode colocar o chaveiro, porque ele só tem um braço bom. Então a Ana o leva para trás do prédio da escola, e ela rapidamente amarra o chaveirinho no pescoço dele, para que fique bem visível para todo mundo que o Kyoutaro está fazendo parzinho com ela. Nesse exato momento, depois de tudo o que aconteceu, o Kyoutaro finalmente tem coragem de confessar tudo o que ele sente por ela. Mas na verdade, ele acaba dizendo que durante todo esse tempo, ele não queria ir para a escola, ele queria evitar todas as formas de interações sociais. Mas agora, depois de conhecê-la, ele sente que pode realmente aproveitar a escola, tendo vontade de vir à escola todos os dias, tendo até mesmo lembranças felizes. Isso tudo é por conta dela, a Ana, que mudou completamente sua vida nesses últimos 2 meses, mudando sua vida para muito melhor. A Ana lhe diz que ele escolheu ser assim, portanto, ele deveria agradecer apenas ele mesmo por ter mudado.
Então, em seu ato final, o Kyotaro finalmente deixa sua máscara para trás e abraça os perigos em seu coração, que é se apaixonar por uma deusa de 1,80 m de altura, sendo ele um baixinho de 1,50 m. E assim a primeira temporada desse anime termina. Ele teve um episódio 13, mas é um episódio apenas com junção de várias curtinhas de 1 minuto fofinhas. Mas esse anime já tem uma segunda temporada, então se você quiser ver, só deixa o like aí que o pai vai lá e faz, beleza? Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!